A paz do Senhor. Hoje eu vou deixar um pequeno testemunho. Eu vou começar com João capítulo 8, versículo 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Eu vou contar o testemunho de como eu saí da igreja católica e fui para uma igreja evangélica. No começo, minha família toda era, e minha avó é ainda. E nisso, minha avó sempre quando podia me levar na igreja, ela me levava. E nisso eu fui crescendo, até que chegou uma época de ser batizada. E durante esse período eu fiz o processo tudo, na catequese, a crisma, tudo certinho para ser batizada. E quando estava bem chegando já o próximo do batismo, o professor pediu para que concluísse lá o documento, conversasse com o padrinho, para ver que estava tudo certo. E a pessoa que ia batizar naquela época falou que não tinha como mais. E nisso então eu fui procurar outra pessoa, para que pudesse batizar. Nisso eu achei, e antes de ser batizado também tinha que confessar para o padre os seus pecados. E nisso eu fui, até anotei um pedacinho de papel meus pecados, porque falou que tinha que confessar todos os pecados para que fosse perdoado. E assim foi, e nesse dia, que foi para confessar para o padre, cheguei lá, confessei, fiz a confissão tudo certinho. E nisso o padre, mandou eu orar, e orar um texto lá, uma parte lá. E assim que eu fui saindo da igreja para ir para a minha casa, eu simplesmente esqueci o que o padre falou para mim fazer. Eu não lembrei, eu fiquei sem saber o que era para orar. E nisso ali mesmo na rua eu parei e falei, será que eu volto ou eu vou embora, Como assim, eu esqueci o que era para fazer. Então eu peguei e parei ali mesmo, olhei pro céu e falei, Senhor, que o Senhor perdoa meu pecado, porque o Senhor que perdoa verdadeiramente, o Senhor sabe, que eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados. E nisso eu coloquei na mão de Deus, me arrependi, confessei para Deus ali e fui embora para minha casa e falei com a mãe. Falei, mãe, eu não acredito, eu esqueci o que o padre falou para mim fazer. E assim continuei. E nisso eu fui batizada, deu tudo certo. Só que aí depois do batismo eu fui na igreja algumas vezes, depois até visitei, mas eu acabei saindo porque eu não estava sentindo nada. E nisso eu comecei a orar em casa mesmo, busquei orar em casa. E nessa época eu comecei a ver o Fábio Terurel. Seria mentira minha se eu chegasse pra você e falasse que eu não sentia emoção, que eu não sentia algo. Eu sentia, só que aí ele falava o que eu queria ouvir e não estava me conduzindo à minha salvação. E nisso eu fiquei por muito tempo escutando ele. E nisso eu continuei, orando em casa e tudo. Até que teve uma época que eu tava passando muito, batalha espiritual e batalha emocional também. E nisso eu tinha feito uma tatuagem, eu queria fazer mais tatuagem depois. E nisso, na minha ignorância, eu peguei e falei assim, se eu ler a Bíblia e ver na minha interpretação que é pecado eu fazer tatuagem, eu não vou fazer mais. E nisso eu fui lá, peguei a Bíblia e li. E nisso eu senti que não era pra mim fazer mais, não que era certo ou errado, mas que não me convinha. E nisso eu não fiz mais. E nisso, depois, deu uma vontade, de começar a ler a Bíblia. E a Bíblia que eu tinha em casa naquela época era a Bíblia católica. Então eu comecei de Gênesis a Apocalipse, eu li tudo. E nisso que eu ia ler, na minha imaginação eu pensei, que ia falar da Nossa Senhora, da Ave Maria, do texto, dos santos. E para minha surpresa, quando eu comecei a ler, não tinha nada disso na palavra do Senhor. E nisso eu fui lendo, e o Senhor foi me libertando, porque eu vi que eles não estavam andando de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os 10 mandamentos, os princípios do Senhor. E nisso eu continuei orando em casa, não voltei para a igreja. Nisso eu continuei orando, buscando a Deus. E eu tava passando uma batalha espiritual muito grande. E nisso eu tinha ganhado uma pulseira de terço de uma amiga minha na época e eu comecei a usar. E nisso que eu tava passando uma batalha muito grande espiritualmente, eu sentia que minha cama tremia, como alguém tremesse assim mesmo, sabe? E nisso eu ficava com muito medo e eu comecei a colocar minha fé no terço. E nisso que eu comecei a colocar, a cama parecia de tremer e voltava. E ficava assim, parava e não parava, sabe? E nisso, minha mãe vendo aquilo, e tudo, ela, usada por Deus, pegou e falou, Senhor Nicole, pra mim não colocasse minha fé naquilo, mas colocasse em Deus verdadeiramente, porque o Senhor que cura, que liberta, E nisso, eu fui e parei, e foi um processo longo, não foi fácil. E nisso, continuando orando em casa, passando muita coisa ainda, continuava na minha vida de pecado, mas mesmo assim eu orava a Deus todo dia. O Senhor sabia, da intenção do meu coração, buscava o Senhor todo dia, falava com Deus, mesmo que eu não conseguia escutar o que o Senhor falava pra mim, mas eu falava com Ele. E nisso, minha mãe, ela foi num culto doméstico em casa, de umas mulheres de Deus, e ela me convidou no próximo, pra mim ir. E eu fui. E foi que aí tudo mudou, eu pensei que era apenas uma oração.
E eu chegando lá, o Senhor falou comigo, eu vi que era o próprio Senhor, através da vida da mulher lá, que foi sem explicação a melhor coisa que você pode sentir na sua vida. É a presença de Deus, é Deus falando com você, porque tinha coisa ali que só eu e Deus sabia, minha mãe não sabia, mais ninguém sabia, e eu vi que era Deus. E a partir daquele momento eu comecei a ter sede de Deus, de buscar a vontade de Deus. Eu continuei lendo a Bíblia, buscando mais a palavra do Senhor, tendo sede. Eu fui, todos os cultos que eu podia ir, eu ia lá na casa. E cada vez mais o Senhor foi falando, foi me libertando. Foi um processo longo da libertação, não foi fácil. E nisso o Senhor foi trabalhando na minha vida. E nisso eu continuei orando em casa, o Senhor foi trabalhando. Aí depois passou um tempo, eu fui, para a igreja que eu tô hoje. Só tenho que agradecer a Deus pelo pastor, pela pastora, por estar ensinando a verdade, o mandamento do Senhor, sempre buscando, agradar a Deus verdadeiramente. E é sobre isso, sobre seguir os mandamentos do Senhor, sobre fazer a vontade do Senhor, sobre ter um relacionamento com o Senhor. Por exemplo, se a gente está num relacionamento, no começo a gente vai conhecendo a pessoa vai conhecendo você, depois você vai conhecendo o que agrada aquela pessoa e o que não agrada, e nisso você vai buscar fazer o que agrada aquela pessoa, o que ela gosta de fazer. Você não vai querer decepcionar ela, porque você ama ela, você conhece o que agrada e o que não agrada. E assim é o relacionamento com o Senhor, é você conhecer a Ele e Ele te conhecer verdadeiramente, e você se sentir a voz dEle e ver a totalidade da promessa que o Senhor tem na sua vida. Então que cada um de nós aqui venha buscar se sentir a voz do Senhor. Que você pode falar, será mesmo, o que ela está falando é verdade? Como diz na palavra do Senhor, o povo perece por falta de conhecimento. Naquela época eu estava perecendo por falta de conhecimento. Eu não sabia como buscar, eu não sabia onde buscar. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele me tocou para mim começar a buscar. E Ele foi me libertando. Foi um processo longo, mas valeu a pena. E o Senhor tem me conduzido, para a salvação, me libertado diariamente, porque é um processo diariamente. E nisso o Senhor foi me libertando, Ele foi me dando conhecimento, foi me dando sabedoria para a glória dEle. E é sobre isso, sobre ter um relacionamento com o Senhor, conhecer o Senhor verdadeiramente. Que Deus abençoe.